Vocês viram? Olha só a minha companheira aqui. Hoje, mamãe, arrumei um bebê, gente. Arrumei um bebê pra ficar aqui. Parece um bebezinho mesmo, de verdade, né? Olha que coisa fofa. Gente, mas é o seguinte, por que que eu estou com esse bebezão aqui? Porque hoje, na ocasião, eu estou recebendo aqui o Cabo Jairo, tá? Ele é bombeiro. E veja bem, a semana passada teve uma criança, né, de apenas 1 ano e 8 meses que infelizmente faleceu devido a um engasgamento, tá? Então, por esse motivo que eu trouxe aqui o Cabo Jairo, pra gente falar, assim, dos primeiros socorros, né? Se caso acontecer aí na sua casa ou com alguém perto de você, o que se deve fazer nesse momento de desespero? Primeiramente, bom dia, Cabo Jairo. Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Agradecer a Viviane aqui também, que prontamente se organizou lá e já rapidinho arrumou alguém para que pudesse vir aqui no Partilhar para a gente falar desse assunto que é tão importante. Bom dia. Bom dia, Késia. Bom dia, produção. E aos telespectadores também, né? E a nossa comandante, a Tenente Viviane, que facilitou a gente estar aqui nessa manhã. Bom. Tá. Nesse caso, Cabo Jairo, quando acontece o engasgamento, porque que nem você estava explicando, nós temos apenas uma via, né, que é por onde a gente respira. Aí existe o engasgamento total e o engasgamento parcial, é isso? Explica pra gente. Isso, positivo, que a nossa mesma via que respiramos e também temos a própria via que nos alimentamos, né? Então, quando a pessoa ela sofre um engasgo, que a gente chama também de OVAC, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho, né? Ela tranca a respiração, seja de forma parcial ou de forma total ou severa. Total ou severa é a mesma coisa, né? Causando assim um engasgamento. Aí a obstrução total do fluxo de oxigênio para o organismo. Quando existe, né, essa obstrução total, a pessoa consegue tossir ou ela fica praticamente assim imobilizada? É negativo. No parcial, quando é adulto, né, a gente ainda estimula a pessoa a tossir, né? Ela ainda consegue tossir. Isso, consegue tossir, né? Agora, quando é total. Ou severo, que a gente chama, a pessoa que é automática, ela já coloca as duas mãos no pescoço, né? Já que não está tendo o fluxo de oxigênio positivo, tranca tudo o oxigênio e a pessoa entra em desespero, né? Nesse caso, quando tranca tudo, o oxigênio, ela fica, como é que eu vou te explicar? Ela demora quanto tempo para desmaiar? Até quantos minutos uma pessoa consegue ficar engasgada? Olha, depende de pessoas, né? Não tem assim uns minutos fixos, né? Tem pessoas que demoram um tempo mais, né? Pra desmaiar. Questão de 3 a 5 minutos. Tem pessoas que demoram menos, né? Depende o jeito da pessoa ali, né? Mas só que quando a pessoa está engasgada, que o primeiro passo que a gente orienta, né, é ligar para o 93 e a gente já passa orientação por telefone para a pessoa já ir fazendo, porque até a nossa viatura se deslocar até o local, que a gente chama esse minuto de ouro, né, a pessoa já pode entrar em colapso, ou infelizmente vir a óbito, né, mas já em casa a pessoa já começa a fazer a manobra, começa a fazer o procedimento ali, o nível de sobrevida e do desengasgamento é muito grande, né? Muito grande. É uma satisfação para a gente quando a gente atende uma ligação, né? E a gente passa a orientação e no telefone você começa a ouvir o choro da criança, né? Nossa. É um alívio tanto para os pais quanto ali para nós, e mesmo assim a nossa viatura está indo até o local lá, né, para dar o apoio se precisar ser transportada para o hospital, né? Então, assim, se caso acontecer aí na sua casa, né, com alguma criança ou até mesmo com um adulto, ali na hora do desespero a pessoa não sabe o que fazer, aí o que se deve fazer? Você pega o telefone e liga para o Corpo de Bombeiros, porque lá, na hora que liga, vocês vão explicar, faz assim, se posiciona assim. Vai ali explicando, pedindo calma, até vocês chegarem no local, é isso?
Isso, essa é uma das partes bem importantes da gente frisar, porque no momento que o familiar liga, ou o parente, ele vai ligar desesperado. Desesperado. Né? O que a gente pede primeiro para a pessoa manter calma ou passar o telefone para uma pessoa que consiga, né, nos ouvir para a gente passar a orientação. Eu sei que não é uma situação fácil, é uma situação que vai o fator emoção que a gente falou, então por isso há esse desespero, né? Então o primeiro passo ali é a pessoa se orientar, né? Por isso que a gente está aqui, para a gente já poder estar passando, né? E tá orientando a pessoa já começar a fazer, que nem a gente frisou antes, né? Liga, passa o endereço, enquanto a nossa viatura está deslocando, a gente já vai passando a manobra para a pessoa que está na linha para ir fazendo, né? Para ir fazendo, gente. E o Cabo Jairo, ele trouxe aqui, né, uma boneca que representa aqui um bebê e trouxe ali também um boneco que representa uma pessoa adulta. Cabo Jairo, as pessoas costumam se engasgar com o quê? Criança e adulto. Olha, a criança, o lactente de 0 a 1 ano de idade, na própria amamentação, que é o índice maior, né? E também quando já começa a sua primeira alimentação, né? Que ainda está aprendendo. Né? As papinhas, né? Então, e também quando ele começa a engatear também, né? Nesse período que ele começa a engatear com algum objeto na casa, alguma coisa um brinquedinho, alguma coisinha pequenininha que possa pegar e colocar na boca. Isso, que criança, qualquer coisa que ela pega, ela vai colocar na boca, né? Então, tipo assim, esse é o maior cuidado em criança de 0 a 1 ano. E crianças a partir de 1 ano também, adulto, a grande maioria é na alimentação também. A alimentação, ela é o recorde, né? E que nem nós falamos também com até criança também com objetos também, né? Moeda, aquelas pecinhas de Lego, qualquer outro objeto pequenininho que a criança, ela sente curiosidade, ou até brincando ali, ela acaba colocando na boca, né? Acaba tendo a obstrução, dependendo da situação, né, das vias aéreas. E o adulto geralmente costuma se engasgar com, né? Gosta de uma carne assada, né, Cabo? Então, a carne é recorde de engasgamento em relação a pessoas adultas, né? Isso, positivo. E adulto, a carne, né, é o recorde, né? Porque adulto quase não vai ficar colocando qualquer objeto na boca, né? Mas é a carne mesmo, a alimentação. É o que domina, né? Pro adulto. Tá. Agora, eu vou pedir aqui, meu diretor, se possível, um cinegrafista aqui no estúdio, porque o Cabo Jairo vai explicar pra gente certinho o que se deve fazer se alguém engasgar aí na sua casa. Primeiro, gente, ele vai mostrar aqui o exemplo de uma criança, tá? Vamos supor, se tem uma criança aí na casa que está engasgada. A criança, geralmente, quando ela engasga, Cabo Jairo, ela fica molinha, né? Porque ela não tem reação, não consegue colocar a mãozinha, por exemplo. Então, ela fica molinha e vai desfalecendo aos poucos, né? Isso, positivo, né? Que nem nós estávamos comentando no início, que tem um engasgamento parcial e engasgamento total. Em criança, não tem como você estimular ela a tossir, né? Então, quando é parcial, Sim. Vou ficar em pé aqui para ficar melhor. Aí, só um pouquinho aqui. Cinegrafista, só um pouquinho aqui, peraí. A gente já vai agilizar aqui pra gente ficar em pé, que daí é mais fácil pra ele explicar. Só um pouquinho. Peraí. A gente pode ficar em pé nessa daqui agora, meu diretor? Pode, né? Tá, então vamos lá. Isso, vamos lá. Olha, a criança teve um engasgamento parcial. Né? A grande maioria é indicado, se é parcial, a criança ainda está chorando, mas você vê que tá obstruída assim, de forma não total, a gente indica a mãe dar uns tapinhas nas costas assim, né? Ou quiser pode abaixar e dar uns tapinhas. Isso é parcial. Agora, a criança, ela tá tendo obstrução total das vias aéreas, né? Seja na amamentação ou na alimentação. O que é indicado de 0 a 1 ano, a técnica da tapotagem. Qual que é essa técnica? Primeiro, a criança está engasgada. Você pegou a criança, você pode usar a sua mão assim ou em V, tá? O que você vai fazer? Eu, como sou destro, eu tenho mais força com a mão direita. Eu vou pegar com a mão esquerda, aqui na boquinha da criança, tá vendo? Tipo...
aqui. O que eu vou fazer? Eu posso efetuar essa manobra de três jeitos. Pode ser em pé, ou pode ser agachado, ou sentado, né? Eu vou inclinar, sempre eu tenho que manter a criança inclinada, né? Porque eu vou usar também o fator gravidade para poder ajudar na desobstrução. Então, eu em pé, o que eu vou fazer? Essa técnica, você chegou até aqui, você vai dar 5 tapas, mas você usando a sua mão espalmada, tá? Não é a mão como um tapa normal. Você vai com a palma da mão, tá vendo? Entre os ombros da criança, no meio, aí você vai 1, 2, 3, 4, 5. Fez isso, a criança não chorou, ainda continua com as vias aéreas obstruídas, você vai continuar a manobra, você vai virar com essa outra mão, mantendo sempre ela inclinada, né? E você vai olhar se tem algum objeto que você consiga tá retirando, né? Se não, boca e tal. Isso. Se não, você vai fazer o quê? A compressão, que são 5 compressões também, que é entre os mamilos. Você vai 1, 2... Os dois dedinhos. Os dois dedinhos. O indicador, né? E o dedo médio. 1, 2, 3, 4, 5. A criança ainda não voltou, não chorou, né? não teve reação. Você volta para a técnica da totagem. Aí você 5. Se acontecer, você está fazendo essa técnica, essa manobra. Então não é, gente, interessante isso que eu tô vendo ele fazendo aqui. Desculpa, interromper. Você não vai bater assim não nas costas, não. Você vai fazer empurrar para frente. Isso, ó, assim, você vai bater, ó. Isso, ó, pra frente. Tá vendo? É porque com essa sua mão aqui que você vai estar no tórax da criança, e com essa você vai impulsionar, né, a pressão para poder expelir o objeto, o alimento que está nas vias aéreas, né? Essa é a técnica em pé, né? Eu vou fazer agachado também para você ver, tá bom? Tá, vamos lá. Agachado também eu sempre mantendo a criança de cabeça para baixo, né? E vou fazer a manobra, os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não chorou, não voltou. Eu coloco aqui, mantendo a cabeça abaixada, né? A gente sempre frisa. E vou. Não tem nada na boca que eu consiga tirar. Continuo. Os dedinhos. 5 compressão. 1, 2, 3, 4, 5. O sentado também, que muitas vezes a pessoa tá nervosa ou quer ter uma estabilidade melhor, ela faz sentada. Né? É o mesmo procedimento, vai pegar a criança, né? Assim ou assim, e vai deixar inclinado e vai fazer as 5 tapotagens. Volta aqui, aí faz as 5 compressões. Caso o que aconteça aqui, que pode acontecer, ou as vias aéreas da criança ser desobstruída ou a criança desmaiar. Quando a criança desmaia ou fica inconsciente, a gente já vai partir para outra técnica, que é o RCP. Né? O que a gente orienta? Nisso, primeiramente, nós falamos, a pessoa já ligou para o 93. Isso. Né? Enquanto ele está fazendo a manobra, nossa viatura está indo até o local para prestar o socorro. A criança desmaiou, ficou inconsciente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela numa superfície rígida. Posso pôr aqui no chão? Pode sim. Na superfície rígida. Pode ser no chão mesmo ou numa cama. No chão, né? No chão. Tem que estar rígido. Tá. Tá vendo? A criança tá aqui, eu vou fazer a RCP. Se eu tiver sozinho, eu vou fazer o procedimento normal, que é 30 por 2. O que é? 30 compressões por 2 insuflação. Agora, se eu tiver em 2 socorristas, aí um vai na massagem, né? E o outro vai na insuflação, tá? Aí fica a cada 15 compressão, 2 insuflação. Aí, como eu tô sozinho, vamos supor, eu tô sozinho, eu vou fazer 30, né? Utilizando os dedos, tá? O indicador e o médio. E vou fazer as 30 compressões, né? Supor que eu já fiz as 30. A insuflação, como que é bebê, eu não vou soltar todo o ar do meu pulmão na criança. Então, eu vou soltar o ar que eu tô na bochecha, quando é bebê, né? Aí, como é bebê, eu uso
a boca e o nariz. E o narizinho. Quando é adulto, você pode ver que a gente fecha o nariz. E hiperestende, né, a cabeça do adulto. Do bebê não. Do bebê a gente só vai chegar na boca na e boquinha. no nariz e insuflar 2 vezes. Essa Aí é o RCP. você puxa o ar e o que tá na bochecha. É o ar que tá na bochecha. Tá vendo? Eu não vou puxar o que eu tô no pulmão. Agora, se fosse um adulto, eu poderia fazer isso daí, né? Senão eu posso mandar ar demais e acaba então afetando o tem que pulmãozinho até da criança. isso tem que cuidar, então. Isso aqui é em bebê de 0 a 1 ano, né? Entendi. Porque a criança passou de 1 ano, ela já fica mais pesadinha, então para fazer essa manobra não é fácil, né? Então a gente utiliza outra manobra que eu vou usar o boneco. Tanto para uma criança acima de 1 ano, como para adulto para fazer essa manobra. Só que essa manobra, já a partir de 1 ano, ela já chama-se manobra de Heimlich, né? Ou a compressão abdominal. Né? Entendi. Tá, levantar. Vamos passar para ela. Vamos, então, vamos lá. Agora vamos pro adulto. Vamos suportar. Vamos falar que essa aqui é uma criança de... Uma criança de... acima de 1 ano. Acima de 1 ano. Baixinho. Tá. O que eu vou fazer? Acima de 1 ano, eu vou chegar atrás da criança ajoelhado. Tá vendo? Ó? Ajoelhado. Sempre tentar manter tórax com tórax, tá? Assim, próximo da região. O que eu vou fazer? Como que... Com essa mão esquerda, pode ser com a direita também, dependendo se você tiver mais força, né? Com a mão esquerda, eu vou com o polegar, tipo um joinha, e dobro ele, né? E vou aqui por trás por frente da criança, aí eu localizo o umbigo e pra cima tem um processo tifoide, né? Que é o externo. Próximo externo. Então eu pego entre o umbigo e o processo tifoide. E eu vou colocar o meu dedo. E com essa outra mão, tipo que fosse um J. Ó. Meu Deus, que loucura, gente. Isso aqui ele vai gerar uma pressão que vai fazer com que a criança expele, né, o objeto, o alimento que está aqui. Eu vou fazer essa manobra até desobstruir. Se não desobstruir, a criança vir desmaiar ou vir ficar inconsciente, eu vou só, do jeito que eu tô aqui, eu vou mostrar aqui. Eu vou deitar a criança. Aí da criança também eu vou fazer o RCP. Agora a prioridade é o RCP, né? Criança de 1 ano também, a partir de 1 ano, eu posso, se eu tiver com 2 socorristas, eu posso usar 15x2. Se não, 30x2. Já em criança assim, eu já não vou usar os dedos. Eu vou usar... Não faz efeito. já vou usar a mão só. Entendi. Aqui é uma criança. Depois a gente vai fazer no adulto. Acima de 1 ano, tá, gente? Isso, aqui é uma criança, tá bom? Aqui entre os mamilos, ou para me identificar melhor, aqui tem o processo tifoide, a gente chama de externo também. Conta 2 dedos e coloca a mão. Aí é assim, mas como que é só criança, a criança é uma mão só. Entendi. Fazendo uma isso, mão só. Uma mão só, né? Tá. Aí aqui então, eu já... pera lá. Bebê, 2 dedinhos. 2 dedinhos, isso. Uma criança de 1 ano para cima até 12 anos? Até 8 anos. Até 8, né? Isso, a gente já coloca... Uma mão só. Uma mãozinha, Tá. Aí passou disso, pode usar as 2. Pode usar as 2, né? Entendi. Tá bom? Aí a insuflação normal também aqui. Aqui eu já posso, dependendo que a criança está um pouquinho maior, já posso fechar o nariz dela. Ou tiver tiver criança ainda de 1 ano e pouquinho, ainda eu uso o nariz e a boca, O nariz né? e a boca. Aí eu faço as 2 insuflação normal. Eu tô fazendo isso aqui porque é familiar, né? Familiar, porque se for no adulto, você não vai meter a boca fazendo insuflação assim sem uma proteção, né? Porque você não sabe o que a vítima, o paciente ali tem. Então, você pode estar se contaminando. Aqui, vamos supor que é da família, a pessoa conhece, né? Aí tem essa situação. O adulto... Pode levantar. O adulto é a mesma manobra, mas ele vai estar em pé. Você vai chegar de forma lateral, coloca seus pés entre a perna dele, tá vendo? Por que isso aqui? Porque se não voltar, ele vai desmaiar. Ele vai ficar inconsciente, então ele não cair. Aí geralmente fica mais pesado. Isso, né? fica mais pesado. A gente vai fazer o mesmo processo, né? Com o nosso dedo polegar, vai dobrar e passar aqui entre o umbigo
E o processo tifoide, né? Na metade, tá vendo? Isso, daqui a pouco eu vou só falar do obeso e da gestante. Tá. Aí com a mão direita, eu vou pegar aqui e vou fazer o J. Pra cima. Isso, eu vou... Pra cima. Nessa hora você... Não é só apertar. Não é só né, apertar, cara? você vai fazer tipo o J, isso né? aqui, Ó. ó, gente. Tá vendo? Aí fez isso aqui e ela desmaiar ou ficar inconsciente, ela vai cair, né? Por isso que você tá assim. Aí você vai só colocando ela para ela não se machucar. Peraí, tá um pouquinho, tá? Aí, vai lá. Chegou nesse ponto aqui, a pessoa tá inconsciente, né? Você tá vendo que parou a circulação de oxigênio, possivelmente está entrando em uma parada cardiorrespiratória. Você vai fazer a manobra do RCP, que nem a gente falou, a gente, entre o externo, você conta 2 dedos, coloca uma mão e a outra você cruza. Cruzou as duas. Isso, no adulto. No né? adulto, aham. Aí você vai fazer 30 por 2. No adulto, se tivesse 2 socorristas, também é 30 por 2. Só em criança que é 15 por 2 se tiver 2 socorristas. Aí você vai fazer as 30 compressões, deu 30. E tem que ser bem rápido? Qual que é, tipo Não, assim? ela tem que ser eficiente, olha só. Porque não adianta você só fazer assim, né? Infelizmente, tem situações que pode haver fratura de costela, tudo, né? Porque você tem que comprimir mais ou menos uns 5 centímetros para ela poder fazer efeito, né? Então, por isso que você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você faz esse movimento, ele faz 5 ciclos, no caso vai dar 2 minutos e pouquinho. Só que aí você faz o revezamento, porque nessa manobra aqui, né, fazendo o RCP, cansa muito, né? Então você faz o revezamento para ela ter a qualidade, né? Aí você troca com a outra pessoa. Outra pessoa O outra pessoa ir importante fazendo. é não parar, né, É cara? não parar, né? Aí a pessoa, você viu que ela voltou, começou a respirar, começou a chorar, você para. Qualquer manobra dessa que você está fazendo, a criança voltou, você já corta a manobra na hora. Tá bom? Tá. E agora, em obeso. Pera né? lá, só um pouquinho. Vamos para um rápido intervalo comercial, meu diretor. Calma lá. Gente, vamos sentar. Vamos para o rápido intervalo comercial, que daqui a pouquinho ele vai explicar como que deve fazer os primeiros socorros na gestante, que tem todo um cuidado ali com a barriguinha com o bebê, e também, né, com pessoas obesas, que de certa forma é mais difícil ali, tá? Na ocasião, estou recebendo aqui o Cabo Jairo, bombeiro, e ele está explicando quais são os primeiros socorros que se deve fazer em caso de engasgamento. Ele já explicou aí como funciona em crianças, né? Também em adolescentes, em adultos, e agora ele vai explicar quais são os primeiros socorros para idoso também, né, Cabo? Para idoso, para a mamãezinha, né, que tá gravidinha ali, e para pessoas também obesas. Então vamos lá então, Cabo Jairo? Vamos primeiro para idoso, o que você acha? Vamos para obeso? Para obeso, tá bom, vamos lá. Para pessoa obesa. Tá ali a pessoa pouquinho. obesa, né, é o mesmo procedimento também, só que eu vou fazer essa compressão abdominal ou a manobra de Heimlich próximo já o externo da pessoa. Pode ver, quando a pessoa é obesa, então ela não vai, eu não vou ter aquela entre o mamilo entre o umbigo e o externo, e se né? a pessoa não conseguir abraçar? Isso, é por isso que eu vou pegar por aqui, ó. Nessa parte do tórax, né? Tórax, E se a pessoa não conseguir, a pessoa com a mão só, ela tenta, né, fazer, né? Mas eu vou chegar a pegar bem aqui próximo do externo mesmo. Próximo do externo. Isso aqui é tanto para mulher grávida quanto para obeso. Então serve para grávida também? Isso, é o mesmo procedimento, né? Como devido à protuberância da barriga da grávida, né? Eu não consigo na própria barriga ali. Eu vou aqui próximo do externo e vou fazer a manobra no externo mesmo, né? Aqui nem falou, se for muito obeso, você não conseguir alcançar, se você conseguir pelo menos uma mão, né? Uma mão. Para você poder estar fazendo a manobra, já é o suficiente. Mas né? e pode, assim,
Deitar a pessoa no chão e fazer com ela deitada, não, né? Olha, hoje o procedimento é, segundo o ARRA, é esse aqui, É né? esse Que é aí. o protocolo. Entendi. Aí a pessoa desmaiou, que nem... desmaia, você vai fazer aquela posição, sempre tá atrás, né? Pra pessoa não cair. E você vai fazer as 30 compressões. Como que é adulto, que eu esqueci de passar... quando você for fazer a insufração, fez as 30 compressões torácicas, você vai fazer a compressão. O que você vai fazer? Você vai hiperestender, né, as vias aéreas do paciente, vai trancar o nariz, tá? E vai, aí o ar do pulmão você pode fazer a insuflação. Entendi. Isso é no seu parente, né? Agora, se for uma pessoa desconhecida, se você não tiver o pocket máscara, um equipamento adequado, não é indicado, Não é né? indicado. Aí faz só a compressão mesmo, tá bom? Porque eles dão prevalência na massagem, tá bom? E pra pessoa idosa, Cabo Jair? Porque geralmente o idoso é mais complicado, né, gente? O idoso, ele vai seguir o mesmo passo, né, do adulto, né? E a questão que eu não falei, quando a gente vai fazer a RCP, se ele desmaiar, né, ou ficar inconsciente, né, que você ficar inconsciente e ver que ele tá sem os sinais vitais, que eu vou fazer a massagem, para ela ter eficiência, eu vou ter que ter mais ou menos uns 5 centímetros de aprofundamento ali para poder ser eficiente. E nisso acaba fraturando as costelas, alguma coisa, mas só que a prevalência é a pessoa voltar a viver, né? Infelizmente vai acontecer de fraturar alguma costela, alguma coisa, mas o importante é a vida numa situação dessa, né? Tá. Cabo Jair, e o que não se deve fazer? O que não pode, não se deve fazer em hipótese alguma? Principalmente em criança. Tá. O que não se pode fazer? É certo que a mãe vai desesperar, o parente vai desesperar, e muitos que eles vão fazer vão querer chacalhar e jogar a criança Olha para a cima. cabecinha como é que fica, gente. Isso Olha que pode dó. acabar tendo uma fratura na cervical ou ocasionar alguma outra lesão. Então o indicado que a gente falou não é fazer isso, né? Tem gente que faz, joga pra cima, né? Então é fazer a manobra. Tá parcial, você vai bater assim ou dar o tapa. Tá total, você vai fazer a tapotagem, que nem a gente explicou aqui. Ainda mais criança, que eu esqueci de passar sobre a questão do refluxo, dá muito engasgamento. Que dá muito engasgamento. Isso, então por isso que eu oriento as mães, que depois que amamentar os filhos, faça os filhos arrotarem, né? E ficar de olho ali pra esperar, né? Ficar de olho. Porque o que acontece? Na grande maioria, as mamães, elas amamentam de noite. Aí tá ali com sono, às vezes tá cansada, aí o bebê mamou e de repente engasga, né? Não espera ter o refluxo. É bem isso, né? Isso, infelizmente acontece. E nós estávamos falando aqui, SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, até nesse ano 2022 está tendo mais ou menos 15 óbitos de crianças por dia no Brasil, nesse ano 2022, né? Então, todo cuidado é pouco, né, para as mamães ou para os parentes, né, para sempre estar se atualizando a respeito disso daqui, né? É bom ser, isso teria que ser matéria obrigatória na escola, né? Para as pessoas estar aprendendo a fazer em casa até o socorro chegar, né? Muito bom, gente. Quer acrescentar mais alguma coisa, Cabo Jair? Acho que a gente esqueceu, deixa eu ver se a gente esqueceu de alguma coisa, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, né? Inclusive tem uma telespectadora que mandou aqui, né, uma mensagem dizendo que ela passou por isso. A bebê dela de 1 ano, né, de 1 mês na verdade, quando a bebê dela tinha menos de 1 mês, olha só, ela engasgou, ela estava sozinha, o esposo dela estava viajando, só que ela manteve a calma. Então ela ligou para o corpo de bombeiro e enquanto o corpo de bombeiro se deslocava até o local, ela conseguiu realizar aí os primeiros socorros, colocou a neném em posição, bateu ali nas costas, como o Cabo explicou, ela manteve a calma e aí rapidinho a criança desengasgou. Quando os bombeiros chegaram na residência, a criança já estava desengasgada, né? Isso. Que bom que ela já sabia, né, ali na hora e manteve a calma, que é o principal. É só acrescentar que muitas vezes as pessoas ligam, né, desesperadas numa situação dessa pra gente, né, e a gente tenta pedir pra pessoa manter a calma, né, a gente sabe que a situação é difícil, mas só que essa calma que ela manteve, quem estiver perto, é que vai ajudar pra gente passar o procedimento, né, porque muitas vezes a pessoa liga desesperada, a pessoa, ela tá falando, passa endereço, pedindo socorro e acaba não dando ouvido. Tá conversando com a gente, mas não tá prestando atenção para começar a fazer o procedimento. E muitas vezes acabam até
ficando brabo, alguma coisa com a gente, né? nervoso. Mas eu falei, não, a gente tá fazendo o procedimento, né? Já pra você já ir aplicando até a nossa viatura chegar no local, tá bom? Não entendi. Férias, né? Piscina, aquela correria toda, comelança, churrasco em casa, né? Tem tanta comida gostosa agora no Natal, aí a criança come, vai pra piscina, né? E isso é muito perigoso, né, Jair? Isso, principalmente isso. Agora, finais de ano, Aham. né? Tanto para as férias, né? Aham, Alimentação, férias acidente de também. trânsito, é onde aumenta tudo, né? Então a Aham. gente sempre tenta trazer essa mensagem, pessoal. Se cuida, se previna, né? Juízo. Tome os cuidados necessários, né? Isso que a gente tá fazendo aqui, né? Tomara que nunca precisam utilizar, mas se precisar, você já sabe como fazer, né? Muito bom, gente. Bom, Cabo Jair, muito obrigada, tá bom, por ter aceito o convite. Nossa, explicou certinho, gente. Eu tava até fazendo aqui, será que dá tempo? Ó, eu já tava até colocando aqui, já tava até aprendendo. Olha que legal. Você coloca assim, né? Deixa eu só ver se eu aprendi direitinho. Ó, o roxinho, Isso. assim, né? Gente, cuidado para não apertar a gargantinha da criança, né? Então você coloca, só posiciona no roxinho dela aqui, ó, da criança. Aí sempre com a cabecinha para baixo, né? Isso, aham, assim. legal. Aí você vem Isso, com a mão punho. e faz assim. Não é bater, gente, não é bater nas costas, é com a mão assim e puxar pra frente, é isso, pra poder causar pressão, Isso, né? aham. Ó. Tem que aprender, né, Nicolau? Tem que aprender essas coisas, gente. Todo mundo tem que ficar sabendo disso aqui, tem que ficar sabendo pra, se caso acontecer aí, né, na casa com alguém da família, a pessoa já sabe os primeiros socorros. Obrigada, Cabo Jair, muito obrigada por ter aceito o convite, fiquei muito feliz. De nada, agradecer você, Kézia, toda a produção, né? Profissionais mesmo. E também a nossa comandante, a Tenente Viviane, e o nosso comandante também, Major Strauss, e a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Tá?